Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos! Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdo sobre economia, bolsa de valores, investimentos, mundo empresarial. Precisamos ser seletivos, separar o joio do trigo, focar no que pode nos ajudar a crescer profissional e financeiramente. Esqueça o resto, se afaste do ruído, se afaste do excesso de informações, não nos ajuda em absolutamente nada. É preciso ser seletivo. Bom, começa o giro de notícias de hoje, rapidamente falando sobre a Oi. Ela anunciou na semana passada que estaria suspendendo o registro de companhia aberta nos Estados Unidos, né? A medida, segundo a empresa, é motivada por corte de despesas, em linha com o plano de recuperação judicial da companhia. Nada muda em relação à presença da Oi na Bolsa Brasileira. O Conselho de Administração da Oi aprovou no dia 30 de setembro o plano da empresa para deixar de comercializar os ADRs, certificados de ações, né, no mercado de capitais dos Estados Unidos. A empresa vai deixar de vender os ADRs no país e pedir o cancelamento do seu registro na SEC, a autarquia que regula o mercado financeiro nos Estados Unidos. A empresa vai desligar as ADRs ordinárias hoje, ofertadas na Bolsa de Nova York, mantendo a negociação apenas no balcão. Cada uma dessas ADRs ordinárias equivale a 5 ações da Oi. As ADRs preferenciais, cada uma representando uma ação preferencial, são negociadas em mercado de balcão desde 2016. Quando oportuno, a companhia pretende protocolar o formulário 25 na SEC para permanentemente deslistar as ADRs ordinárias da Bolsa de Nova York. Espera-se que a deslistagem se torne efetiva 10 dias após o protocolo. A empresa calcula que imediatamente após desligarem as ADRs, tais papéis comecem a ser negociados no mercado de balcão. A companhia mantinha suas ADRs para promover a negociação de suas ações e aumentar a presença da companhia no mercado de capital dos Estados Unidos. No comunicado, a empresa explica que o racional econômico para manter uma listagem nos Estados Unidos vem diminuindo nos últimos anos devido ao crescimento do volume financeiro negociado na Bolsa Brasileira e a tendência decrescente no volume de negócio das ADRs ordinárias da operadora nos Estados Unidos nos últimos anos. Então, vida que segue, uma decisão operacional, nada demais, e imagino que isso seja também um passo preparatório para, daqui a alguns anos, nós vermos o IPO da Vital sendo feito nos Estados Unidos, na Nasdaq. Então veja que para mim esse é um movimento que faz sentido. Faz sentido, eu começo a tirar as ações, as ADRs que estão negociadas lá nos Estados Unidos e vou preparando o ambiente para um possível IPO, provável IPO da Vital na Bolsa Americana, que no meu horizonte de tempo está definido para 2025, certo? Então vamos aguardar essas informações. Bom, semana passada nós falamos um pouco sobre PetroRio, né? De que a PetroRio estava com bastante dinheiro em caixa e que esse dinheiro em caixa para uma petroleira significa, obviamente, movimentos de compra. Uma grande empresa não fica com muito dinheiro no caixa, salvo exista o movimento, o interesse de fazer movimentos de aquisições. Isso vale para a PetroRio, isso vale para o Magazine Luiza, né, que são duas empresas que estão com muito caixa e isso não é normal. Então, o que é que a gente está vendo e o que é que vale a pena destacar? É que na semana que passou, exatamente as ações da PetroRio tiveram fortes movimentações, E isso chama a atenção exatamente por conta dessas notícias de possíveis aquisições. Então a ação da PetroRio chegou a disparar num dia quase 10%, porque começou a circular notícias de que ela está de olho em ativos da Petrobras, que deverão estar sendo negociados até o final dessa semana, né? Então fiquemos aí de olho. A companhia
esclareceu que ela apresentou, né, ofertas vinculantes para aquisição de campos. Essas ofertas poderão movimentar alguns bilhões de dólares. O cenário base, seja que se observa no segmento, né, é que a PetroRio poderá estar ganhando um dos ativos que a Petrobras está se desfazendo, ou até mesmo todo um pacote de ativos num cenário mais otimista. Considerando a participação da PetroRio num consórcio que foi formado de 50%, essa participação num consórcio formado pela PetroRio / Cobra, que é o consórcio. Então a participação da PetroRio é de 50%. E o que está de olho aí, o que está na mira, vamos dizer, da PetroRio aí é a aquisição de Albacora, que pode representar um aumento de 120% na produção atual da empresa. É um aumento considerável nas reservas também de petróleo. Ou seja, vai dobrar o nível de produção atual da PetroRio, essa aquisição de Albacora, né? Fiquemos atentos, deverá sair alguma informação até essa próxima sexta-feira. E por conta disso, ela acabou disparando em mais de um dia, né? O movimento foi forte na PetroRio na semana que passou. Ela chegou a ter alta de 9,5% num único dia. Por conta dessas informações, a Bloomberg divulgou que ela apresentou a maior oferta financeira pelo pacote Albacora, que está sendo vendido pela Petrobras. Então, isso significa que é um potencial de aumento de produção de 120% na PRIO. Dobrar a produção, mais do que dobrar a produção atual da empresa. Albacora é uma reserva muito grande para que a PRIO compre 100% do campo no primeiro momento. Então, esse ganho de produção deverá ser dividido no consórcio que fez a oferta. A empresa tem um caixa líquido robusto e há algum tempo já se vinha comentando a possibilidade da PRIO estar se organizando para fazer uma compra e expandir sua produção. Fiquemos atentos, quem gosta de PetroRio, fique atento a estes movimentos. É uma empresa que eu gosto bastante, eu já carrego ela desde o ano passado. No ano passado eu tive uma valorização de 400% com a PRIO e é uma das poucas empresas que durante toda essa fase agora de correção da Bolsa esqueceu e nadou contra a corrente. Enquanto boa parte das empresas caíram, a PetroRio continuou subindo, renovando máximas históricas. Estou muito satisfeito com o ativo, né? Muito bem, o que mais podemos destacar para vocês no vídeo de hoje? Bom, vamos falar um pouco do FUST, né? O FUST é um mantra que a gente carrega aqui no Café com Ações e no Viver de Renda também, no canal. O Fundo da Universalização dos Serviços de Telecomunicações, né, criado no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, os recursos estão lá bloqueados, apenas utilizados para fazer superávit quando era possível e agora para amortizar, vamos dizer assim, reduzir os déficits públicos. Então é um dinheiro que é utilizado apenas por questões contábeis, de arranjo contábil. E segundo o presidente da Anatel, existem 36 bilhões de reais congelados no FUST. É um recurso que deveria estar sendo usado para promover a internet, para promover tecnologia, para levar a tecnologia para comunidades carentes, comunidades rurais, escolas públicas. É um dinheiro que era para estar sendo utilizado, infelizmente está bloqueado. Mas o Congresso se movimentou, apresentou um projeto para a utilização de um percentual ainda irrisório, 10% do FUST, 10% apenas, e votou esse projeto no Congresso, foi aprovado na Câmara, no Senado, seguiu para o presidente da República, o presidente da República estranhamente vetou. Entendi nada, absolutamente nada. O ministro Fábio Faria poderia se manifestar para dizer por que o presidente vetou esse projeto, não faz o menor sentido. Enfim,
o projeto prevê o uso de dinheiro do FUST para conectar escolas públicas. E aí o presidente, infelizmente, vetou, mal assessorado, e aí a Câmara dos Deputados e o Senado derrubaram no mesmo dia o veto do presidente, a proposta que previa repasses para ampliar o acesso das escolas públicas à internet de alta velocidade. Então, esse erro foi corrigido pelo Congresso Nacional e esses recursos serão utilizados para a universalização do acesso à internet e o uso de tecnologias nas escolas públicas. Então, é uma boa notícia. Por outro lado, ainda vale a pena dizer que é um recurso tímido, né? É um recurso tímido, é um recurso ainda que representa apenas 10% do dinheiro do FUST e é preciso destravar o restante, né? É preciso destravar o restante. O que vai ser utilizado agora são 3,5 bilhões, de um total de 36 bilhões de reais. Então ainda há muito dinheiro para ser utilizado, dinheiro este que não tem a menor justificativa para estar parado. Então é preciso cobrar dos senadores, é preciso cobrar do governo federal, é preciso cobrar da Câmara de Deputados, em especial da bancada ruralista, porque esse dinheiro faria e fará uma enorme diferença no mundo rural, beneficiando as comunidades agrícolas, né, cooperativas, enfim, tem uma possibilidade aí importante de desenvolvimento do mundo rural brasileiro, sobretudo dos pequenos produtores rurais, a partir do acesso à tecnologia, à informação e ao conhecimento, porque isso aumenta a produtividade do homem no campo. Eu conduzi um projeto em parceria com a Embrapa, alguns anos atrás, uma consultoria que eu fiz. E nós trabalhamos numa região pobre, onde o agricultor tinha uma produção inicial ele produzia basicamente mandioca, né? E eles tinham uma produtividade de 6 a 8 toneladas por hectare, 6 a 8 toneladas por hectare. Com um pacote de transferência de conhecimento de práticas agrícolas corretas, mais modernas, com a Embrapa, nós conseguimos fazer com que essa produtividade, que era média de 6 a 8 toneladas por hectare, passasse para 25, 28 toneladas por hectare, ou seja, mais de 3 vezes um aumento de produtividade e, consequentemente, de rentabilidade para as famílias de agricultores. Então percebam aí a importância do acesso à tecnologia, ao conhecimento, e a internet ajuda, viabiliza na disponibilização desses conteúdos, desse conhecimento para as comunidades rurais, e isso pode gerar uma grande transformação, sem dúvida nenhuma. Bom, para falarmos um pouco de Vale, o minério de ferro na semana passada voltou a subir, esteve aí flertando, vamos dizer assim, com a casa dos $90, voltou a subir e chegou a superar os $120, né? O que faz muito mais sentido, né? Não fazia o menor sentido o minério de ferro na casa dos $90, ele está em 120 e acreditamos que suba mais. O correto é esse minério de ferro está oscilando entre 150 e $180. Esse processo de recuperação será gradual. Houve aí uma contaminação dessa questão do minério de ferro por conta de uma situação de instabilidade na China envolvendo o setor de construção. E vamos falar um pouco sobre isso. A Evergrande está no radar, vamos dizer assim, mas o que se vê, o que se espera com relação a esse assunto? Uma intervenção do governo. Nada acontece na China sem que o governo concorde. Então, o governo não vai concordar com uma derrocada do setor imobiliário chinês, comprometendo a saúde do sistema financeiro. A Evergrande provavelmente será dominada pelo Estado, seus atuais proprietários serão afastados. Se for comprovado gestão, vamos dizer assim, fraudulenta, gestão criminosa, serão inclusive presos, né? Seus bens sequestrados, e o Estado utilizará tudo isso para se acalmar, vamos dizer assim, essa crise que não nos preocupa.
temos aqui uma entrevista que eu queria compartilhar com vocês. Credores da Evergrande serão pagos conforme a importância política, disse um especialista em China. Arthur Krober, para ele, o risco maior da crise não é colapso financeiro, mas a desaceleração da economia chinesa, que eu também não vejo assim como algo, vamos dizer assim, preocupante. Entendeu? Então eu vejo também como preocupante. Mas vou comentar aqui um pouco a entrevista do Arthur Krober, que é consultor da Gavakel Dragonomics. O governo os principais trechos da entrevista são os seguintes: a Evergrande já deixou de pagar juros da dívida, mas o governo chinês continua afirmando que não vai salvá-la. Ao mesmo tempo, o Banco Central do país diz que vai ajudar os compradores de imóveis da empresa. Como o senhor avalia a situação atual na economia chinesa? O governo está tentando realizar algumas coisas. O objetivo é reduzir a especulação e o risco financeiro do mercado imobiliário, obrigando as incorporadoras a contrair menos dívidas. A Evergrande é vítima dessa mudança da política do governo. A questão é, o governo vai intervir para salvar a Evergrande por ela ser muito grande e ter uma implicação sistêmica, ou vai deixá-la fracassar e manter a agenda de reduzir os riscos no setor imobiliário? Acho que o que está tentando fazer é atingir o objetivo principal, mas minimizando o impacto do colapso da Evergrande. Está negociando com empresas estatais para que assumam os projetos de construção da Evergrande e trazê-los para quem comprou os imóveis. Está tentando evitar o pânico entre os compradores. O problema é que ela vai deixar a Evergrande à falência. Sim, isso não há a menor dúvida. Apenas ela vai assumir, vamos dizer assim, esse pouso, né? Vai assumir o controle do pouso. É isso que o governo chinês vai fazer para que o sistema não seja comprometido. Agora sim, os proprietários da empresa serão penalizados, não há a menor dúvida disso. E isso é o que está sendo feito. O governo deve reforçar um acordo entre empresas e credores? É bem provável. O governo também está pressionando a empresa para ela arrecadar dinheiro com a venda de ativos e pagar pelo menos alguns dos credores. Meu palpite é que haverá uma aquisição de certos ativos da Evergrande por companhias estatais. E já se fala sobre isso, da estatização de alguns ativos. A partir disso, eles devem classificar os credores de acordo com a importância política deles e pagá-los. Uma parte significativa, talvez não paguem tudo. A solução é sempre politizada na China, óbvio, né? O governo é central, o governo controla tudo. O senhor disse que a empresa foi vítima de uma mudança política, mas ela também não errou? Olha, a empresa foi vítima no sentido de que tinha um modelo de negócios que funcionava bem em um determinado ambiente. Aí o ambiente mudou e seu modelo de negócio deixou de ser adequado. Foi vítima não porque era alvo do governo, mas porque não estava preparada para uma mudança. Aí o governo disse, cabe a você resolver seus problemas. Pode-se dizer que a empresa deveria ter pensado mais à frente e dito, temos um modelo de negócio arriscado porque temos uma grande alavancagem e também foi noticiado na imprensa chinesa que títulos que a Evergrande listou fora da China são títulos offshores em dólares americanos. Parece que o fundador da empresa foi um dos grandes compradores desses títulos. Há uma especulação que ele queria mover alguns de seus ativos pessoais para fora da China. Portanto, ele também está se engajando em atividades que talvez não fossem legais, mas não necessariamente representavam o melhor interesse. Certamente ele estava se engajando em atividades que talvez não fossem ilegais, mas não necessariamente representavam o melhor interesse da empresa. Era algo mais para o seu benefício pessoal. E é isso que o governo também vai desejar, vamos dizer assim, transformar em um caso exemplar, né, de punição dos donos da empresa. Ainda podemos apontar que o fato de que ele, além de investir no setor imobiliário, também vinha investindo em ativos de outras empresas, como automóveis, bancos, clubes de futebol. Raramente é uma boa ideia uma empresa se envolver em muitas compras de ativos diferentes, porque aí não consegue ter foco. O que eu diria é que não vemos qualquer evidência de que o governo está buscando atingir a Evergrande propositalmente. Podemos ver outras empresas em situação semelhante à da Evergrande gerando outras crises. Olha, a Evergrande é a maior incorporadora imobiliária, mas há milhares de outras incorporadoras. É uma indústria muito fragmentada, muitas empresas estão inadimplentes. A Evergrande não é a única com problemas. Se olharmos para o setor, a cada mês há pelo menos 1 bilhão de renminbi, que são cerca de 845 milhões de reais de inadimplência em títulos, o que é sem precedentes.
mas a maioria é de empresas menores. Se elas fecharem, não terá pânico sistêmico. A questão é, se você tem uma Evergrande e muitas dessas empresas em crise, isso cria um efeito cascata. Mas a preocupação seria maior se as pessoas parassem de comprar imóveis. Enquanto as pessoas continuarem comprando, as empresas ruins sairão do mercado, mas as boas ainda terão capacidade de ganhar dinheiro e o fluxo continua. Acho que é isso que o governo espera que aconteça. Assim o mercado ficaria mais saudável. No entanto, pode haver um problema se os compradores olharem para o setor e disserem: não quero dar uma entrada em um apartamento, porque eu não sei se essa empresa vai estar funcionando até terminar o apartamento, então eu vou esperar. Até agora não vimos isso. As vendas estão caindo bastante, mas de níveis muito altos. Se continuar assim, a situação estará controlada. Se começarmos a ver vários clientes simplesmente saindo do mercado porque estão assustados, aí sim temos um problema e o governo terá de intervir com mais medidas de apoio. Teria como dar uma probabilidade para esse cenário mais delicado? É difícil. Até agora o impacto não foi tão ruim, mas há muita incerteza sobre quanto as coisas vão piorar e sobre que ponto o governo entrará com apoio. Se você olhar para a taxa de crescimento média dos últimos 2 anos da economia, ela tem estado um pouco acima de 5%. Acho perfeitamente possível que no 4º trimestre desse ano isso caia em torno de 3%. É uma redução significativa. É difícil ver um crescimento muito abaixo disso, porque o governo certamente interviria. Uma das grandes questões do governo chinês é manter a bicicleta andando. Então, a economia é o carro-chefe que garante a estabilidade político, econômica, social no país. A economia entrar em crise significaria talvez estimular uma convulsão do ponto de vista social. E acredito que o governo não vai permitir isso de forma alguma. Ele deseja a manutenção de um clima de equilíbrio e de estabilidade, né? Ele não deseja ver uma insatisfação popular tomar as ruas, por exemplo, né? De forma alguma. Alguns analistas comparam essa crise com 2008, 2009. O senhor já disse que não é a mesma coisa. Sim, a diferença é que o governo chinês tem capacidade de intervir de maneira muito rápida. O governo também aprendeu a administrar colapsos corporativos, porque houve vários casos no país nos últimos 5 anos. O maior risco, portanto, não vejo que seja um novo Lehman Brothers. O maior risco é uma desaceleração econômica, um pouco mais acentuada. As implicações disso para o resto do mundo seria uma desaceleração na demanda chinesa por commodities. Esse cenário também eu não vejo, né? Não vejo, porque estamos vindo de uma freada e o que nós estamos vendo é que as economias agora, com o fim da pandemia, elas se abrem de novo e estimulam essa reabertura até para salvar as empresas que tiveram que ficar meio que paralisadas durante o ano de 2020. Então, a China sabe disso e ela retrair a economia neste momento significaria forçar um novo problema do ponto de vista de consumo para as empresas que tiveram 2020, vamos dizer assim, pelo menos o primeiro trimestre, quadrimestre mais problemático e que ainda estão lutando para efetivamente entrar num período pré-pandemia, né? Então, não me parece crível que haverá uma desaceleração a ponto de influenciar numa redução das commodities ou coisa do gênero, né? Então, é um cenário com que eu não trabalho. Então, estou dividindo com vocês aqui a minha percepção, né? Cabe a cada um de vocês fazerem os seus estudos, suas análises, mas essa é a minha observação. Eu não trabalho com esse cenário de retração duradoura na economia chinesa. Eu acho que essa é uma crise que eles vão saber contornar e vão acelerar a solução. Muito bem, esse foi o Café com Ações de hoje. Se gostou, deixe seu like, fique com Deus e até a próxima. Tchau.